Olá, eu estou de volta, eu sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você toxicologia, mas não é qualquer toxicologia, é toxicologia mapeada, né? Vamos começar logo o assunto que a gente está doido para falar desse bloco anterior, né? Vamos falar de metais, tá? Então, metais é um tema muito atual. Quando a gente lembra ali do desastre de Brumadinho, a gente fala também de vários inalantes, o narguilé, né? É uma prática social que tem ganhado cada vez mais espaço entre os jovens, o que eu morro de raiva, mas tudo bem, você vai entender por quê. Nós estamos falando de ambientes, de padrões de uso, né, mesmo que de forma indireta, de metais. Os metais também estão presentes em cosméticos, tá? Em alimentos, em água, em utensílios, no ar que a gente respira, no solo que a gente pisa, nos vegetais, nos alimentos que nós nos alimentamos, ou seja, o que não falta é metal nesse mundo. O grande problema é que os metais, eles são silenciosos. Muitas vezes você tem uma anemia aí, ó, histórica, crônica, tem um tempão que você tem esse negócio, você não sabe a causa. Você já foi atrás de vitaminas, você já foi atrás de tudo, não encontra muitas vezes a intoxicação por metal, tá? Então esses metais, eles são esses vilões silenciosos mesmo. Eles eram permitidos para tratamento odontológico, eram permitidos para fixação de pigmento, de corante em maquiagens, em tinta de cabelo. Então, isso tudo faz com que os metais estejam, muitas vezes, pessoas da minha idade, por exemplo, com certeza tem metal ali armazenado que vem desde a infância. Porque além de, com certeza, a gente ter tido contato com esse metal normalmente ele tem um tempo de meia-vida muito longo, anos e anos. Então, mesmo que eu abandonei a exposição, eu ainda tenho ali um pouco de metal armazenado em alguma parte ali do meu organismo, tá bom? Então, são perigosos. São silenciosos, invisíveis, mas são bastante perigosos, tá bom? Vamos falar sobre eles, é por isso que eu odeio narguilé. Vamos lá. Então, eu vou destacar aqui 4, tá? Mas a gente tem vários outros metais que têm uma importância para fins toxicológicos, tá bom? Então, aqui, ó, eu brinco, né, que esse negócio aqui, ó, esses 4 principais metais, a gente vai lembrar de MAC2, tá? MAC2 são as iniciais mesmo, ó. MAC, só que não é só um C, são 2 Cs, tá? Então, MAC2, mercúrio, arsênio, cádmio e chumbo, beleza? Então, principais metais considerados como agentes tóxicos, mercúrio, arsênio, cádmio e chumbo, beleza? Características desses metais. Esses metais, eles formam liga. Esses elementos, eles formam liga, eles conduzem calor e energia, ou eletricidade, né? Eles têm maleabilidade, ou seja, eles são maleáveis. E justamente por serem maleáveis, eles têm grande aplicação na nossa vida, tá? Por exemplo, o chumbo. Você já viu um tacho de chumbo? Tacho mesmo, aquela panela de chumbo que é muito utilizada para um monte de coisas. Então, a capacidade do metal de ser maleável faz com que ele seja moldável para utensílios, para vasilhas, para enfim, escumadeira, aquelas conchas, né? Enfim. A maioria são sólidos à temperatura ambiente. Então, essas são as características dos metais. Qual que é o problema desses metais? O problema principal desses metais? O primeiro problema é que eles provocam uma bioacumulação. Bioacumulação é a acumulação ao longo da cadeia alimentar. Tá? Então, se o peixe está contaminado com metal e eu me alimento do peixe, ele vai bioacumular. Tá? Ele não vai deixar de estar presente, não, tá bom? E outra coisa, eles provocam reações bioquímicas desfavoráveis, eles interferem em reações bioquímicas importantes e acabam, então, prejudicando alguma função fisiológica nossa, tá? O grande problema é que os metais, eles também atuam como importantes mediadores de reações bioquímicas, então o nosso organismo aceita bem os metais. Perdão. Então, por exemplo, o magnésio, né? Ou, sei lá, um metal, agora não vem à minha cabeça, o ferro, pronto.
tem uma importância para o organismo humano e por aí vai. Então, nós temos aqui ó, um contexto de elementos essenciais e não essenciais. Então, esses minerais, esses metais, eles podem ser essenciais e não essenciais, tá? Os metais, né, considerados essenciais são aqueles, por exemplo, eu poderia citar aqui o próprio ferro, né, o zinco, o cobre, tá? Inclusive, acho que esse tacho que eu tô falando é de cobre, não é nem de chumbo, não, tô viajando. Tacho de cobre. Mas existia no passado tacho de chumbo também, tá? Tanto é que a gente teve experiência de cidades inteiras sendo contaminadas porque tinha cobre em tubulação, tinha cobre em utensílio, sim, tá? Cobre não, chumbo, confundindo os dois, tá? Beleza? Então, nós temos aí elementos minerais essenciais e não essenciais. Os elementos minerais não essenciais são aqueles que são captados, né? São absorvidos de alguma forma, sei lá, externa, né? Através da água, através do ar que a gente respira, enfim. E os essenciais são aqueles que nós temos e precisamos ter ali no nosso organismo, tá? O grande problema de metais, a questão dos metais é porque eles podem estar presentes em qualquer lugar. Por exemplo, eles podem estar presentes nos alimentos, né? Através do uso de fertilizantes, através do uso dos agrotóxicos, tá? Principalmente fertilizantes. Fertilizante é diferente de praguicida, tá? Fertilizante é para enriquecer o solo para que aquele vegetal desenvolva mais. Praguicida é para matar a erva daninha que está roubando ali o espaço, está roubando luz, está crescendo e atrapalhando o desenvolvimento do meu cultivo de interesse. Então, praguicida é mais para proteger, né, o vegetal, e o fertilizante é para melhorar a característica nutricional do solo para que ele possa desenvolver melhor, tá? Nos fertilizantes, a gente tem uma quantidade de metais e isso deve ser monitorado, tá? E é daí que vem o metal presente no alimento, beleza? Nós temos também a questão da água, né, contaminada, que também pode levar à contaminação tanto do solo como dos alimentos, enfim. Baseado, né, em algumas características, a gente pode separar os tipos de metais. Nós temos os metais que são considerados nutricionalmente essenciais, e aqui o exemplo, né, o maior exemplo de todos vai ser o ferro, mas a gente tem vários, né? Então, por exemplo, o manganês é muito importante, o zinco é super importante, cobalto, enfim, vários aqui são realmente nutricionalmente essenciais. Nós temos alguns metais que têm possível efeito benéfico, mas que não necessariamente seja essencial, tá? Então, o boro, o níquel, o silício, o vanádio. Nós temos alguns com efeitos benéficos não definidos, né? Como, por exemplo, alumínio, mercúrio, chumbo, antimônio, arsênio, prata, estrôncio, bário, berílio, cádmio e talho. E nós temos os que a gente chama de metais pesados, que é o que a gente mais preocupa aqui dentro da toxicologia, tá? Então, mercúrio, chumbo e cádmio, por exemplo. Bom, problema maior dos metais pesados. Olha as características desses caras. Primeiro, eliminação lenta. Isso é péssimo, né? Se você entra em contato com agente tóxico e você demora, por exemplo, anos para perder a metade da concentração que você se expôs, imagina o problema que você está arrumando. Eu, por exemplo, quando eu ruía ali o berço, quando eu era bebezinha, ruía lá o meu berço. Fazia isso não, viu? Isso aqui eu só tô falando pra aula, pra fazer você lembrar, não fazia isso não. Ia lá e ficava assim no berço, né? Enquanto minha mãe vinha me buscar. Aquela tinta lá do berço, muito provavelmente ela tinha chumbo, né? Esse chumbo aí, ele é utilizado como fixador né? Utilizado como fixador de pigmento, de tinta. Então, nos móveis existia muito chumbo, na tinta de parede, tudo que é lugar que era colorido tinha chumbo, tá? Então, eu me alimentei não, né? Eu tive contato com esse chumbo na infância. Até hoje deve ter esse chumbo aí armazenado, provavelmente nos meus ossos, tá? Por quê? Porque o tempo de minha vida é muito longo, tá bom? Então, isso é muito ruim, essa eliminação lenta aqui, tá? Segundo, ele tem uma forte atração por estrutura biológica. Isso é um perigo, né? Porque aí ele vai ter uma forte atração pela enzima, ele vai ter uma forte atração pela proteína, ele vai ter... Isso é complicado, bastante complicado,
tá? Por quê? Porque os gases, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, eles não têm uma ligação tão forte com o ferro como outros gases. Então, de repente, o metal também vai ter uma ligação mais forte com a enzima do que a ligação da enzima com o substrato dela no organismo e acaba atrapalhando essa reação bioquímica, tá? Então, essa forte atração por estruturas biológicas é uma coisa ruim, que favorece muito a manifestação tóxica provocada pelos metais. Um conceito que de vez em quando cai em prova, o que é esse tal desse elemento de traço, tá? Quando a gente estuda metais. Elementos de traço são essenciais ao organismo, mas em excesso eles provocam intoxicação. Então é aquele metal ou aquele elemento que ele é considerado essencial, então ele é bom, ele tem efeito benéfico, mas uma quantidade bem baixinha. Quando ele aparece em excesso, ele provoca intoxicação, tá? Então é como se fosse, não vou fazer comparação não para não complicar sua cabeça, tá? Mas traço pode ter só um pouquinho, pode ter só um tracinho daquele elemento, se aumentar muito a concentração vai atrapalhar mais do que ajudar. E aí o grande problema é que atividades agrícolas, atividades industriais acabam contribuindo para o aumento da concentração dos elementos de traço no solo. Então era para ter só um pouquinho, acaba tendo muito elemento e acaba provocando a intoxicação. Olha aqui nesse slide, gente. Então, o que é que favorece o acúmulo de metais? Alguns fatores favorecem, então, o acúmulo de metais. Exemplo, professora, olha só, rochas, os metais eles podem estar dispostos né, de forma natural nas rochas, tá? Eles podem estar presentes nas formulações dos fertilizantes. Então, aqui no vegetal, eu vou ter aqui a fonte de metal, a rocha, o fertilizante ou o lixo, que vai trazer ali, né, uma grande quantidade de metais para essa vegetação. É através desses fatores que eu vou ter lá no meu vegetal a presença dos metais que provocam intoxicação durante a alimentação, tá? Aqui, quando a gente pensa em terra, né, o que favorece o acúmulo de metais na terra? A própria poeira, que pode vir poluída, né, de metais, e essa poluição acaba se depositando nesse solo. O trabalho de mineração também, que é a exploração desses minérios. Como eu disse, alguns metais eles estão dispostos naturalmente, né, no ambiente, então o trabalho de mineração acaba expondo esses metais. A queima de combustíveis fósseis acaba por liberar também metais que acabam se depositando nesse solo, e o resíduo industrial, tá? Então são formas aí de contaminar o solo. O que favorece o acúmulo de metais no ar e na água? Então aqui a gente tem no vegetal e no solo, e aqui a gente tem no ar e na água. Eu estava super inspirada, né, quando eu preparei esse slide. No ar, basicamente, a gente vai atribuir ao resíduo liberado pela indústria, tá? Naturalmente, a gente não vai encontrar, não, no ar esse metal. Agora, claro, dependendo do padrão de uso, né, no ar de um ambiente, num pub, num barzinho, em algum lugar, você pode ter também, mas em decorrência da ação antropológica do homem, tá? Então, o uso de narguilé, etc e tal, pode provocar, então, intoxicação por meio do ar. Mas, normalmente, o que a gente espera, né, é que essa presença de metais no ar seja apenas em decorrência da ação industrial. E a presença de metais na água, né, ela é favorecida também pelo resíduo industrial, você vê tanto que a indústria ela impacta, né, o ambiente. E também pode estar presente na composição de rochas e solos presentes nessa água, né, nesse lago, nesse mar, e etc e tal, tá? Então aqui nós falamos do que favorece o acúmulo desses metais na natureza. Agora o que a gente tem? Nós temos aqui uma rede de esgoto, né, que está liberando, então, um lixo, né, podemos dizer assim, um esgoto, que está alcançando a vegetação.
Esse saneamento aqui, ele vai interferir, ele vai afetar tanto a produção dessa lavoura, como também o consumo. Porque esse produto aqui, dessa lavoura, é um produto que está contaminado por metais provenientes do resíduo do saneamento aí, tá? Então, esse lixo, esse vegetal, ele está com uma quantidade de mercúrio, de zinco, de boro, de cádmio, de chumbo, de manganês exagerado. Então, mesmo o elemento traço, ele pode sim ser considerado um agente tóxico quando em excesso. Uma das situações esperadas, né, de excesso de elementos traço é justamente a disposição, né, de esgoto, tanto em água como em vegetação. E aí a gente recebeu, né, a gente que eu falo é a humanidade, recebeu uma lição do Japão, né? Aconteceu 2 vezes, aconteceu em Minamata e aconteceu em Toyama. O que aconteceu lá, professor? Olha, primeiro, em Minamata ocorreu a síndrome neurológica causada por severos sintomas de envenenamento por mercúrio. Então, mercúrio a gente vai ver, ele pode atingir vários sistemas do nosso organismo, um deles é justamente o sistema nervoso, tá? Então, Minamata teve uma intoxicação coletiva, né, que se caracterizou justamente por essa síndrome neurológica causada por intoxicação, os sintomas de envenenamento por mercúrio. E Toyama? Toyama foi mais emblemático ainda, porque ganhou muito mais mídia, né? O que aconteceu? Os sais de cádmio, eles se acumularam no corpo dos habitantes. Por quê? Porque eles, por um longo período de tempo, durante, né, vários anos, enfim, eles consumiram frutos do mar capturados no rio, e o arroz, ou seja, tanto o peixe como o vegetal, né, o arroz, estavam contaminados pelas águas de Jinzu. E qual que é o problema? Essa água estava cheia de sais de cádmio, tá? E o que esse cádmio faz? Você vai lembrar para sempre, ó. K de cai, tá? O que aconteceu? Aconteceu uma doença que tem como causa, né, justamente a intoxicação por cádmio, e essa doença, ela é chamada de Itai, que vai lembrar, né, dói, né, cádmio, você vai lembrar de Itai, dói. Professor, mas você falou cai, falei, porque olha só, a sensação não é que essa pessoa vai cair, né, a pessoa não tem postura, o equilíbrio dela fica prejudicado, né, ela sente fortes dores, essa contorção dessa estrutura óssea acaba prejudicando essa pessoa a nível sistêmico, né? O organismo inteiro sente. Então, a gente vai lembrar justamente desse cádmio aí, vai lembrar de cai, né? Porque ele fica ali, ó, com equilíbrio prejudicado, tá? Mas a doença ela é conhecida como Itai ou dói, porque, imagina, ossos contorcidos provocam muita dor, né? Então, o que aconteceu? Os utensílios armazenados e o preparo de alimentos, papéis coloridos que embalam alimentos. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é uma contaminação do slide, tá? Ignora isso daí, tá errado, tá? Beleza? Então, vamos até dói aqui, beleza? Então, qual foi a lição que nós tiramos do Japão? A lição que nós tiramos do Japão é cuidar dos mananciais, porque eles tiveram aqui experiência de intoxicação coletiva por mercúrio, intoxicação por sais de cádmio. Aqui, a gente tem exemplos, né, do arsênio. Quem foi intoxicado por arsênio, quem diria Paracelso, né? O pai daquela máxima que diz que tudo na vida é veneno, depende da dose, né? Então, ele foi o dono desse pensamento. Justamente ele sofreu intoxicação por arsênio. Olha para você como é que é a vida, né? E também Napoleão Bonaparte. Então, são duas importantes personalidades, né, da humanidade que sofreram intoxicação por esse metal, tá? Quais são as fontes de exposição do arsênio? Posso citar aqui o solo, o ar, a água e alimentos marinhos. O arsênio, ele tem falando da cinética dele, né? Ele tem boa absorção no trato gastrointestinal, ele tem boa distribuição, ele se acumula nos cabelos e nas unhas, ele tem a meia-vida de 2 a 38 dias,
e ele é eliminado pela urina e pelas fezes. Então não tem um impacto assim, muito grande, é uma farmacocinética super esperada, não é uma grande coisa esse tempo de meia-vida não, tá? Mesmo que seja mais de um mês, para metais é um tempo bom, um tempo curto. E aqui na toxicodinâmica a gente tem em relação ao arsênio, que vai depender da dose, tá? Professora, por que você colocou no slide bebida? Tem bebida aí, né, no fundo do slide e tal. A gente vai ver, tá? Mas é a presença desse metal, né, e de outros metais, de outros agentes tóxicos em bebidas alcoólicas. Bom, o fato aqui é que a ação desse arsênio vai depender da dose que foi ingerida. Se eu faço uma ingestão de 2 mg por quilo de peso, eu já chego a uma dose letal, né? E a dose de intoxicação crônica, né, ela é muito baixinha. Olha para você ver, a exposição ao arsênio, mesmo que muito baixinha, 0,001 miligramas por quilo de peso, isso durante anos vai provocar câncer de pele, vai provocar câncer de bexiga, rins e fígado. Então, mesmo a exposição bem leve vai trazer efeitos impactantes. Uma exposição a 0,05 miligramas, eu estou frisando que é miligramas porque a dose ela é bem curtinha mesmo, por quilo de peso, se for feita por meses, vai ter um efeito hematológico, né? Então você vai ter ali um problema, uma desordem hematológica, vai ter uma intoxicação do trato gastrointestinal, efeitos hepáticos, neurológicos e dérmicos. Bom, especificamente sobre o cádmio aqui, acho que vai dar tempo de falar só sobre ele. Vai ter que ser só sobre ele mesmo, porque senão não vai dar. Ó, cádmio. Então, a primeira coisa que você vai lembrar é daquele cai-cai, porque a pessoa fica toda contorcida, perde equilíbrio, a chance de cair é muito grande. Mas eu coloquei aqui um raio-x para você não esquecer dessa questão de contorção dos ossos. Tá vendo? Os ossos dessa pessoa todo contorcido, tá? Imagina aqui, ó, essa coluna. Ele não tá fazendo essa posição porque ele quer, ele não consegue a postura ereta, tá? Porque o cádmio ele provoca justamente isso. Qual que é a principal fonte de exposição do cádmio? Alimento. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa alimentação. É uma intoxicação rara, é um metal raro e é um metal que não ocorre naturalmente na natureza, tá? Fica até redundante, né? Não ocorre naturalmente. Ele provoca, a gente olha, assim, imagina que apenas efeitos motores, né, mecânicos, não, ó, efeitos cardiovasculares, efeitos genotóxicos, efeitos neurotóxicos e, claro, né, como afeta os ossos, efeito hematológico também. Quando afeta especificamente os rins e os ossos, eles vão dar origem ao que a gente chama de itai-itai ou dói-dói, que é aquela doença emblemática ali do cádmio, tá bom? Mecanismo, ele vai se ligar a enzimas importantes no nosso organismo, vai provocar um acúmulo de proteínas, esse acúmulo de proteínas vai atingir o rim, e aí já viu, né? O rim com excesso de proteínas vai sofrer lesão, né? E vai ter ali uma dificuldade de funcionamento, tá? Diagnóstico laboratorial, dosagem de metalotioneína urinária. Esse é o indicador, tá? Então, metalotioneína urinária. Esse é o indicador. Muitas vezes as provas de concurso, elas pedem justamente isso. Todo agente tóxico que a gente estudar, seja na toxicologia ambiental, seja na social, seja na de medicamentos, seja na ocupacional, seja na ambiental, eu já falei ambiental, né? Na de alimentos, você tem que sempre lembrar se existir, né, um indicador específico de exposição àquele agente tóxico, você precisa lembrar, tá? Então, como que eu sei que uma pessoa que morreu fez uso de crack, né? Porque tem como fazer uma análise, encontrar um metabólito específico que liga automaticamente a exposição ao crack. E é muito baseado na dosagem desses marcadores que a perícia criminal vai trabalhar, tá? Essa pesquisa científica por marcadores de exposição a agentes tóxicos.
Beleza? Ah, só trazendo aqui um exemplo, acho que 2. Eu trouxe 2 aqui, perdão. 2 exemplos de intoxicação ocupacional. Exposição ocupacional ao cádmio, ocorrendo principalmente por inalação de fumo de metal, tá? Como mencionado anteriormente, havendo exposição, os primeiros sintomas da intoxicação são notados no curto período de tempo, causando dores, arrepios, dor de cabeça e febre. Esses sintomas ocorrem geralmente entre 1 e 8 horas após a exposição. É por isso que eu não gosto daquele narguilé. Professora, que implicância é essa com narguilé, professora? Não tem nada, é só uma essência lá e tal. Como não tem regulação, como é que você vai respirar uma coisa que você nem sabe a composição? Né? Você está se expondo a um mix de agentes tóxicos desconhecido, é muita coragem e muita ignorância, tá? Outro caso aqui, exposição de um trabalhador, aqui já é um exemplo de intoxicação ocupacional, mostrei aqui um exemplo de intoxicação ocupacional anterior, aqui, esse aqui. Um trabalhador de 68 anos, fumou, né, 68 anos, foi exposto a fumos de cádmio mediante soldagem, então esse fumo dele, essa inalação foi porque ele trabalhava com solda, tá? De uma chapa galvanizada. Após 2 dias de exposição, o trabalhador apresentou dores abdominais. No terceiro dia teve febre, tosse e aumento do desconforto abdominal, precisando ser, inclusive, olha só, hospitalizado. A seguir, acabou desenvolvendo sinais de peritonite, hipóxia, e o quadro se agravou, chegando a óbito. A necrópsia identificou cardiomegalia, então atingiu aqui o coração, né, congestiva e edema de pulmão. O sangue cardíaco revelou alta concentração de cádmio. Então, aqui, o motivo do ódio que eu tenho de narguilé é porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, tá bom? Beleza, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar para você, que é o seguinte, já que eu tô falando do cádmio, eu preciso te passar esse macete, porque às vezes as bancas perguntam se os metais interferem entre si. Então, por exemplo, se eu for exposto a cádmio e for exposto a zinco também, né? Vai ter uma interferência? Não vai ter? Vai absorver mais? Vai absorver menos? Então, para isso, eu criei mais uma historinha, né? Para te ajudar a lembrar disso lá na hora da prova, tá? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por futebol, então toda vez que eu tiver a oportunidade de usar o futebol como exemplo de qualquer coisa, eu vou usar, tá? Sou mesmo muito apaixonada por futebol. E como toda apaixonada por futebol e flamenguista, é claro que eu escolhi aqui a historinha do Zico para te contar a ligação, né, a relação que existe entre os metais cádmio, zinco e cobre, tá? E ainda tem o cálcio no meio. Vamos ver como é que é essa história? Ó, essa história é toda baseada na história da seleção brasileira olímpica. O que aconteceu? Pela seleção pré-olímpica, o Zico foi, durante o torneio classificatório para as Olimpíadas de 1972, um dos destaques da seleção. Ele era o cara da seleção nesse momento, tá? Imagina que em 2014 ele era como se fosse o Neymar, tá? Tô falando 2014 porque hoje o Neymar já não é mais aquilo tudo que ele era, né? Pelo menos em relação à expectativa. Enfim. Então, nesse contexto aqui de 1972, o Zico era o cara da seleção. Foi o destaque, inclusive foi ele que fez o gol da classificação para que o Brasil fosse para as Olimpíadas. Só que, de maneira inexplicada, sem motivo nenhum, ele foi simplesmente cortado da equipe, que foi o Jorge Muniz. Eu não sei, nunca é uma coisa sem motivo, né? Eu sei o motivo que foi, mas eu vou me abster de dar essa opinião, tá? Depois, numa hora de folga, você dá uma pesquisada aí pra tentar descobrir o que foi. O fato é que o Zico não foi para a Olimpíada, mesmo sendo responsável pelo Brasil estar classificado. Então, o que aconteceu? Ele ficou decepcionado. Ele ficou tão decepcionado que ele pensou na época em parar de jogar. Olha o nível, ainda bem que ele não parou de jogar, tá? Então, pra gente lembrar a relação entre os metais em relação a, principalmente à absorção, porque a exposição ao metal interfere na absorção do outro metal, a gente vai lembrar dessa historinha. A gente vai imaginar como é que foi o vestiário, o pré-jogo, né? No momento em que os jogadores souberam que o Zico foi cortado. Imagina, o principal jogador da seleção foi cortado. Os caras estão lá na concentração, sei lá, no vestiário, esperando o Zico chegar e o Zico não chega. O contexto é esse, tá? Então, isso aí é pra gente lembrar como que os metais interferem entre si na absorção. Historinha do Zico.
seleção olímpica, tá? Então uma pessoa olha para o lado, olha para o outro, fala, ué, cadê o Zico? A pergunta é essa. Cadê o Zico? O que é que significa esse cadê o Zico? Me fala, na nossa brincadeirinha. O cádmio do cadê, ele reduz a absorção do zinco e do cobre. Então, cadê Zico significa o cádmio reduz zinco e cobre. Legal, né? Mas continuou, né? O cara que estava do lado dele, o colega dele, né? Um perguntou cadê o Zico, aí o outro nem tinha percebido que o Zico não estava, porque é tão surdo o Zico não tá, que ele olhou e falou assim, Zico? Cadê? Chocado. No chão. Sabe quando a pessoa fica no chão? É isso. Então, um virou e falou assim, cadê o Zico? A outro, Zico? Cadê? Ficou louco procurando. Então, esse Zico? Cadê? Significa o quê? Zico. Ó o C aqui, ó. C, ó. Cadê? De cádmio, tá? Então, o zinco, por sua vez, ele reduz a absorção de cobre, cálcio e cádmio, tá bom? Então, o zinco reduz a absorção de cobre, cobre, cálcio e cádmio. Viu a relação aí? Tá? E tem uma informação de que o Zico foi cortado. Aí os caras olham e falam assim, que ele foi cortado? Nossa, ele deve estar se sentindo um lixo. Só que aqui o nosso lixo é com CH, tá? Pra dar certo nossa historinha. Ó, então, ó, nossa, ele deve estar se sentindo lixo. Por que lixo? Porque uma informação interessante sobre metais é isso daqui, ó. O leite, às vezes a pessoa intoxica e toma leite, né? Pra não deixar absorver o máximo possível. Para chumbo faz o efeito contrário, tá? O leite faz aumentar a absorção de chumbo. Aumentar a absorção de chumbo, tá? Então esse L desse lixo aí, ó, é que o leite aumenta a intoxicação de chumbo. Para você lembrar que ele aumenta, você vai transformar esse izinho numa seta para cima, ó. Seta para cima. O leite aumenta a absorção de chumbo, tá? Então, para lembrar a relação dos metais em relação à absorção, você vai lembrar da historinha do Zico, da conversa no vestiário, a pergunta, né? Cadê Zico? Zico? Cadê? Nossa, ele deve estar sentindo um lixo. Foi cortado. Beleza? Combinado? Tomara que isso te ajude a lembrar na hora da prova. Se essa vergonha que eu passei te ajudar a te lembrar na hora da prova, por mim já valeu a pena. Beleza? Não vou continuar. A gente vai entrar no chumbo na próxima aula, porque senão já ultrapassei meu tempo, vou acabar confundindo a sua cabeça. Vou encerrar esse bloco e volto no próximo bloco para sequenciar o assunto e a gente fala de chumbo. Também é uma aulinha bem legal. Tchau, tchau.